Olá, hoje vamos falar de um tipo de suma importância no Delphi, que é o tipo record. Ele é de suma importância porque ele é como se fosse, pense nele como se fosse uma variável, sendo que uma variável comum, ela armazena um valor. Vocês devem concordar comigo. Uma variável do tipo inteiro só grava números inteiros. Uma variável do tipo string só grava valores do tipo string. Booleano a mesma coisa e assim por diante. O tipo record, ele é diferente. Ele agrega tipos. É como se ele fosse, em parte, é como se ele fosse uma tabela de um banco de dados. Uma tabela não tem vários campos, que podendo ser de vários tipos ou do mesmo tipo. Então, ele é a mesma coisa. Nesse aspecto, é a mesma coisa que como se fosse uma tabela. No tipo record, você pode definir o seu próprio. Por exemplo, você coloca lá um tipo inteiro que vai corresponder a uma, sei lá, a um ID de uma tabela ou de um número de um produto, alguma coisa assim. Um tipo string, junta a esse inteiro um tipo string que vai gravar a descrição, um tipo data, né? E por aí vai. Eu vou mostrar a vocês isso aqui para ser uma coisa mais dinâmica possível num projeto ao qual estou desenvolvendo para um cliente, e vamos trabalhar em cima do método de um formulário de patrimônio. Vamos lá, eu vou abrir o Delphi e o projeto. Esse é o formulário que a gente vai trabalhar, o patrimônio. Por quê? Porque esse patrimônio aqui, dentre outros formulários, mas ele também faz uso de um e mais de um recorde, né? No caso, a gente vai trabalhar com um recorde específico para o cabeçalho do patrimônio. Nesse caso aqui específico, eu tô fazendo referência a um recorde que está em uma outra classe, no caso numa unit diferente. Aqui é esse cara aqui, é trec patrimônio. A sintaxe dele é muito simples. Você define o nome para ele, no caso é trec patrimônio, depois o sinal de atribuição, né, o sinal de igual, a palavra record. Então você vem com o nome dos campos, seguido de 2 pontos e o seu tipo, ponto e vírgula ao final, e para finalizar, você terminando a declaração de todos os seus campos, e aí você finaliza com end, ponto e vírgula. Pronto, isso aqui é uma declaração de um tipo record. Lembrando que ele tem que ser declarado aqui na seção type. Nesse caso aqui específico, recobrando, ele está dentro de uma unit que vai ser consumida por esse formulário aqui, tá? Mas vocês podem colocar o seu tipo record aqui no seu próprio formulário, certo? Fica a cargo de vocês. Eu preferi fazer assim. Então, para que eu possa usar esse record aqui, que ele está em uma outra unidade, eu tenho que apenas pegar aqui o nome da unit e fazer referência a ele aqui na seção uses, né? No caso aqui, CLS patrimônio. Então, a partir daí, eu já posso fazer uso dele. Então, nesse caso aqui em específico, quando eu mando salvar, ele verifica se é para atualizar ou se é para inserir. Se for um novo, ele vai inserir. Se já for um existente, ele vai alterar. E aqui, no caso, quando o registro é novo, são 2 processos. Primeiro, ele salva o cabeçalho, né, para depois, então, em um outro momento, ele poder salvar os itens, porque isso aqui é uma tabela que está relacionada, então, para ele poder salvar isso aqui já tem que existir, mas isso aqui é outra coisa, só uma explicação para vocês entenderem. Então, aqui no evento do botão salvar, eu tenho primeiro eu tenho esse preencher records aqui, que é um método que eu uso nos formulários, que é para poder não ficar toda hora digitando as coisas, né? Digitando os códigos e tal, reaproveitamento de código. Então, eu faço ele da forma mais genérica possível. Então, quando eu vou ali no botão salvar, ele entende que é para inserir, né? Aí ele vem para cá, preenche os recordes do patrimônio dessa forma aqui. Quem não conhece aqui o uso do comando with, ele é apenas para fazer com que você não precise ficar repetindo esse mesmo objeto, que no caso é o vprec, né? Não vou entrar em detalhes porque senão fica muito difícil a explicação, muita informação. Então, mas sabendo que
FNMID pet, FDB valor pet, FDB quantidade pet. Isso aqui se refere aos campos desse tipo record. Veja que se eu botar aqui o ponto, ele vai trazer FNMID pet, que são aqueles campos que a gente declarou aqui. Estão todos aqui, FNMID pet, certo? Só para vocês entenderem, né? Eu gosto de usar o if porque ele polui menos a tela. Então, é isso. Aí agora eu vou no caso aqui tem todas as verificações para verificação do tema de edição, de browser e a regra de negócio aqui do sistema. Mas é isso. Ele permite que eu salve várias informações dentro de um invólucro só. Esse invólucro, no caso, é o meu objeto do tipo record, que é o VPVRecPet. Pronto. E aí ele vai passar por aqui, vai passar todos os dados. Se a validação for ok, né, se todos os campos estiverem preenchidos, ele vai e salva. Eu vou aqui mostrar para vocês ele em funcionamento. Na verdade, é só inserir um novo item, informar aqui um dado qualquer, sei lá, mesa de centro, número do patrimônio, a quantidade, a observação necessariamente aqui nesse caso não precisa. Eu preciso informar aqui a data que ele foi adquirido, o valor total. Ele tem aqui uma verificação que é porque o valor total que eu informar aqui, ele tem que bater com os itens que estiverem aqui. Eu não me lembro qual foi a regra que eu fiz, mas eu não sei nem se ele vai salvar, que eu não me lembro direitinho como é que eu fiz aqui, mas vamos ver se ele passa. Vou botar aqui R$1.000. Os grupos, não, já falado, qualquer lugar, só ele salva. Dependência das evidências, ele não está informando. Bom, mas aqui não é importante, começar a fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Patrimônio. Eu vou remover essa questão dessas dependências só para ver se ele passa sem problemas. Veja que aqui ele começa a preencher, né, o tipo record conforme as regras de negócio, né? Você pode ver aqui que ele tem inúmeros campos, né? E ele preenche aqui um a um. Aí já pegou lá a descrição, né? Mesa de centro, o número do patrimônio, a data de cadastro, quantidade. Deixa eu ver quem é que falta aqui. O número o ID do condomínio, essa descrição aqui, mesa de centro, já pegou, observações. Pois é isso, ele vai salvando aqui um a um, né? Essa é a mecânica do record. Então, nesse caso aqui ele deu uma mensagem de aviso dizendo que os valores são divergentes, né? Como eu falei, porque aqui é o preço do cabeçalho, né? O valor total, mas aqui ele vai contar lá na tabela de itens, ele vai somar os valores dos itens contidos nesse patrimônio. Então é isso, pessoal. Me desculpem aí as falhas. Eu espero que tenha ficado claro, né? Que o record ele agrega vários valores em um objeto só. Você pode chamar ele uma variável do tipo record, ao qual ele tem um ou mais campos, podendo eles ter não precisam ser necessariamente de um tipo. Pode ser inteiro, pode ser string, boolean. Ele pode ser um tipo de usuário. No caso, um objeto criado por você. Você tenha feito uma classe,
né? Por exemplo, então você pode ter feito um recorde, um outro recorde, ele pode consumir esse próprio outro recorde também, entendeu? Fica a seu critério, a depender aí da sua necessidade. Eu espero que tenha sido interessante, tenha ficado claro. Se não ficou muito claro, por favor, coloquem aí nos comentários e a gente debate sobre isso. Até a próxima.